A paz do Senhor aos irmãos. Quero aqui dar continuidade ao nosso estudo e dizer que essa lição foi muito gratificante, essa revista. Estamos chegando ao final de mais de uma lição, de uma revista, de um ciclo, novo ciclo. Então vamos aí dar continuidade, que é o tópico 3, a missão e o sustento da igreja. Chamados para dar os frutos do reino. Há entre nós um grande perigo de acharmos que ocupamos o lugar do povo de Israel para dominarmos o mundo. Essa equivocada ideia, chamada de teologia de substituição, é definida como se a igreja tida como Israel de Deus pudesse desfrutar de todas as bênçãos material prometida pelo Criador ao seu povo no Antigo Testamento. Entretanto, ao se estudar o contexto da parábola dos maus vinhateiros ou lavradores, por exemplo, veremos que foi justamente o abuso de terem se achado em posição superior que os vitimara. E é neste contexto que Jesus fala acerca de tirar a representatividade do reino deles e de entregá-la a outros, para que deem os frutos do reino. O que fez o povo cair? O que fez o povo se afastar de Deus? É achar que era melhor do que o outro. Achar que a nação de Israel era melhor do que as demais nações. Eu venho batendo na tecla, desde o início dessa lição, que o povo judeu começou bem para apresentar Deus novamente para as demais nações. Mas em algum lugar, no meio do caminho, ela se perdeu, porque ela achou que, como ela era um povo escolhido de Deus, ela era superior às demais nações. E não era isso. E hoje, muitos de nós que somos a igreja, muitas das vezes pensamos também nisso. Nos sentimos e achamos que somos o dono da verdade. Achamos que somos melhor do que qualquer um outro. Mas não é isso. A palavra de Deus está falando, Jesus ele veio para servir, ele é servo. E você tem que saber que você também é um servo. Eu já expliquei, se eu não me falha a memória, ontem, que a gente não é um servo, não é um escravo. Que as pessoas mandam a gente fazer e a gente faz que nem um cachorrinho. Não, não é isso. O que é ser servo para o Senhor? É pregar a palavra de Deus. Apresentar às demais nações, aos demais povos, às demais pessoas, a nossa vizinhança, a nossa família, quem é Deus. Porque falar que conhece a Deus é bom. Porque muitos até realmente conhecem Deus. Porque às vezes você vai falar para alguém assim, eu quero te apresentar Jesus, eu já conheço. Isso. Conhecer é mole, mas é amigo dele. Então não pense, porque você é amigo de Deus, que você tem vantagem em nada, não. No reino de Deus, é diferente do reino do homem. Que quanto mais amigos, bem de alto galardão, de alto nível você tem, mais vantagem você ganha. Mas com Deus não é assim, não. Com Deus, você pode ter um nível de amizade enorme, mas você não é melhor do que ninguém. Ele te trata da mesma forma. Se você tiver que entrar na fila, você vai ter que entrar na fila. Porque no mundo aí fora, quando a gente tem um amigo, de repente numa repartição pública, algum lugar para ser atendido, se a gente tem uma amizade com alguém grandão lá, ele olha, manda passar. Mas com Deus não é assim, não. Não pense que porque você é a igreja do Senhor, que você é melhor do que alguém. Lembre-se, você ainda continua sendo servo. E o seu papel é servir. Como que eu sirvo, pastor?
pregando o Evangelho do Senhor. O tópico 2 vai dizer: a missão da igreja. Conforme instruímos o apóstolo Pedro, a missão da igreja como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, assim como Israel o fora, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Representar o que significa ser governado por Deus, nada tendo com o domínio do mundo. Então a missão da igreja é apresentar a palavra dele para aqueles que ainda não o conhecem. Não foi, Deus não me escolheu para dominar o mundo. Foi por isso que na época que Jesus veio aqui, os judeus eles não o aceitaram, porque eles estão até hoje esperando um líder, um Messias político. Só que a promessa de um Messias, de um libertador, não era somente da mão do homem, mas era principalmente da mão do diabo. Ele está libertando a sua alma e te deu o direito da salvação quando ele morreu na cruz do Calvário. Só que tanto o judeu como outra das demais nações, até hoje não acreditam no Senhor Jesus. E com isso, está perdido. Está por aí sem saber o que vai acontecer após a sua morte. É como a própria palavra de Deus mesmo diz: se hoje lhe pedirem a sua alma, para onde ela vai? Hein? Para onde? A gente tenta, a gente acha que a gente é superior. A mente do ser humano é tão mesquinha que ela acha que o poder que às vezes a gente ganha é para dominar os outros. Você pode ver numa empresa, às vezes uma pessoa começa lá de baixo, quando ela chega lá em cima em algum lugar, ela se acha tal, ela não é nem mais amiga dos amigos que ela tinha ali de trabalho. Por quê? Porque ela virou um chefe. E o que Jesus forma não é chefe, são líderes. O chefe ele manda, o líder ele está junto com seus liderados. Ele ajuda, ele lidera. É isso que Deus fez conosco. O papel da igreja, a missão da igreja, é liderar novos discípulos, como Jesus liderou. Não é liderar batalhões para dominar o mundo. Não. A missão da igreja é apresentar ao mundo o Evangelho de Cristo. O poder da igreja. Jesus é quem fundou e sustenta a igreja. Por isso ela é mantida pelo poder de Deus. Não é obra humana, nem propriedade de ninguém. A igreja pertence ao próprio Jesus. Tudo o que acontece na igreja, os milagres, as libertações, não é obra humana. Quando eu oro e alguém é curado, a honra e a glória tem que ser do Pai. Não pode ser minha, porque não foi eu. Eu só fui o instrumento. Quando um cirurgião está fazendo uma cirurgia de recuperação, a cirurgia dá bem, quem que recebe os elogios? O instrumento que ele usou ou o cirurgião? O cirurgião. Então, Jesus é um cirurgião, nós somos esse instrumento. É isso que nós temos que entender. O poder que existe dentro da casa de Deus não vem de nós, mas sim de Deus. Vem dele. O poder que vem da igreja não é nosso, é dele. Deus nos dá os dons para que a gente possa executar a sua obra. Então, quando você orar e alguém for curado, glorifica o nome do Pai. Se aonde você ora, muitas pessoas são curadas, não fica se gabando, falando, não, quando eu oro as pessoas são curadas. Não. Cuidado, porque senão você pode passar por alguma experiência e se frustrar. Deus permite você fazer oração, pessoas ser curadas, pessoas ser libertas, mas um dia Ele pode puxar a linha, puxar a rédea, para te mostrar
que o poder não vem de você, o poder vem dele. A conclusão dessa lição vai dizer: com a lição de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco sobre a identidade da noiva do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Tal conhecimento está apenas começando, pois como parte desse povo, você se desenvolverá e certamente conhecerá ainda mais sobre o seu papel no reino de Deus. Então, muito obrigado por vocês que me acompanharam nessas 13 lições. Semana que vem eu darei início a mais uma lição. Espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. E que vocês venham ser bastante abençoados. Até a próxima semana que vem, na próxima live, na próxima lição. Espero vocês aqui. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.